Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema o espírito de Elias reencarnado na pessoa de João, o precursor, filho de Zacarias e de Isabel. A passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, versículo de 11 a 13. Vamos fazer a leitura da passagem evangélica, fazendo pequenos acréscimos ou melhoras de tradução. Seus discípulos então lhe perguntaram: por que é que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: em verdade, Elias virá e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, eles não o reconheceram e contra ele fizeram tudo o que quiseram. Assim também como está na eminência de padecer na mão deles o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Agora o texto em Marcos. Eu interrogaram, dizendo: por que é que os escribas dizem ser preciso que primeiramente venha Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias tem que vir primeiro e restabelecer todas as coisas, que padecer muito e ser rejeitado, como está escrito a respeito do Filho do Homem. Mas eu vos digo que Elias já veio e que eles o trataram como lhes aprouve, de acordo com o que a respeito dele fora escrito. Muito bem. Numa outra passagem, em Mateus, no capítulo 11, versículo 14, está escrito: e se quereis, de Jesus, e se quereis aceitá-lo, ele estava falando da figura de João Batista, de Jesus, e se quereis aceitá-lo, ele mesmo, João Batista, é o Elias que tinha de vir. Então aqui nós temos mais uma outra confirmação de uma forma extremamente clara nessa frase de Jesus, né? Quem quiser aceitar João Batista, saiba que ele mesmo é o Elias que tinha de vir. Bom, com isso se abre não só o painel sobre a reencarnação, apresentada de forma bastante clara no Evangelho, mas o que acontece é que nós temos que colocar esse texto dentro do conjunto que a gente está estudando. A melhor forma de se entender o Evangelho não é só com as leituras estanques, né? Por exemplo, pegar esse texto e ver aqui só o caso, por exemplo, da reencarnação. Há muito mais do que isso no texto. O texto quer dizer muito mais. E, inclusive, quer dizer algo interessantíssimo: o porquê deste texto, o porquê desta informação de Jesus. Isso a gente só vai entender dentro do contexto em que já algumas reuniões a gente vem estudando e que hoje a gente não se coloca um termo, um ponto final, porque em termos de reencarnação, em termos da informação de que Jesus é o Messias e da missão que todos os discípulos têm que ter ou fazer, realizar, de dar continuidade ao trabalho de Jesus, como esse tema não termina nunca, é lógico que podemos dizer assim: vamos mudar de direção, mas o tema vai permanecer. O que nós temos? Jesus estava conversando com os discípulos e pergunta o que os homens pensam sobre ele. E aí
começam a dizer, uns acham que que você é o Elias, outros acham que você é Jeremias, ou um dos profetas, outros acham até que você é o próprio João Batista. Quer dizer, os homens, eles não têm uma opinião assim clara, definida. Repare que até em colocar Jesus como sendo o próprio João Batista que tinha acabado de desencarnar. Quer dizer, o próprio conhecimento, podemos dizer assim, esotérico, o próprio conhecimento sobre leis tão claras, de milênios, como a da reencarnação, através da história da humanidade, da história das religiões, muitos homens não conhecem. Então essa é uma opinião. Muito bem. Aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro então levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em outra passagem ele também diz, né? Para onde nós podemos ir, Senhor? Nós não queremos te deixar. Para onde que nós vamos se tu tens a palavra de vida? Quer dizer, o Cristo era um verdadeiro alimento para eles. Então quando Pedro dá essa colocação, dizendo que ele era o Cristo, né? E que ele era uma palavra de vida, uma mensagem de vida, ou melhor, de mudança biológica, de mudança mesmo de vida, não só no sentido de alimentar, mas de mudar a vida deles radicalmente. Por exemplo, Pedro, João, Tiago, né? E outros eram pescadores, tinham uma companhia de pesca, abandonaram tudo, abandonaram as suas casas. Pedro tinha família, né? Então, para seguir Jesus, repare que o Evangelho é assim, radical, é uma mudança de vida, é uma mudança biológica, uma superação biológica. Então Pedro coloca que ele era o Cristo, e que era a vida, e que mudou a vida deles. Jesus então diz, bem-aventurado és tu, Simão, ou Pedro, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Ou melhor, você captou a lei divina, você captou a mensagem divina, você por intuição, que quer dizer a palavra intuição em ti mesmo, que é a mediunidade mais elevada, né? Você captou como uma grande antena, podemos dizer assim, parabólica, né? a verdade de que eu sou o Cristo. Aí Jesus vai fazendo uma outra apresentação. Então aqui nós temos esse ponto, o que os homens pensam, o que os apóstolos pensam, e eu te parabenizo, Pedro, porque eu sou o Cristo, e você percebeu isso. É isso. Muito bem. Mas o que falam as Escrituras sobre o Cristo? É uma outra pergunta que Jesus faz. E mais ainda, como está lá em João, nas próprias palavras de Jesus, no capítulo 10, versículo 35, e as Escrituras não podem falhar, porque as Escrituras foram ditadas aos profetas, desde Moisés até o último profeta Malaquias, pelo próprio Yahvé, que é Jesus, o governador do planeta, né? É o Jeová, o Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, que é o próprio mestre, e ele mesmo diz, né? 7 vezes eu sou, e era como eu sou que ele se apresentou a Moisés, quando Moisés perguntou qual é o teu nome, ele diga que eu sou te enviou, né? Então por 7 vezes Jesus diz isso, e uma das vezes ele ainda chega a dizer, porque se não acreditar que eu sou, morrereis em vossos erros, ou ficarão ainda em erros, sem compreender a verdade. Eu sou aquele guia espiritual, aquela coluna de nuvem, aquela coluna que guiava o povo no deserto, aquele espírito que tirou o povo da opressão no Egito, né, e que fez o êxodo, levando para a terra prometida. Estou de volta. Aí dizer João, ele veio para os seus e os seus não reconheceram, como está no primeiro capítulo. Então, muito bem. E aí, como está lá em João, no capítulo 10, versículo 35, as Escrituras não podem falhar, o que falam as Escrituras do Cristo? É necessário que ele vá para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele sofra, seja perseguido, rejeitado, desprezado pelas autoridades, crucificado,
morto e ressuscitar para o terceiro dia. Nós já estudamos bastante essa passagem, já nas nossas últimas reuniões. É necessário ir para Jerusalém, e o que significa? Lá era um local perigoso para ir, porque lá estavam os inimigos dele. Lá estavam os inimigos romanos, lá estavam os inimigos do Sinédrio, que é o Senado, né, onde estava lá o comando do judaísmo. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os levitas. E mesmo assim ele reconhece, é necessário ir para lá. É necessário que no centro do país a mensagem vá se irradiar para o mundo. Como também, vamos dar um exemplo, quando o Espiritismo chegou aqui no Brasil pela primeira vez, ele chegou na Bahia, em Salvador, quando foi fundado o primeiro centro espírita, chamado Grupo Familiar de Espiritismo, em 1865. Depois surgiu lá mesmo, nesse grupo, em 1869, o primeiro jornal, o Eco de Gerênio. Mas a capital do Império era o Rio de Janeiro. Então tinha de vir para o Rio de Janeiro para daqui se espraiar para o mundo. Por isso que tem uma mensagem do Espírito Celina, que é a mensageira do Brasil a mensageira da Virgem para o Brasil. Ela dá uma comunicação no Grupo Ismael, onde que o médium ele tem a visão de um globo, e na ponta do globo, no globo, a visão que ele vê é do Brasil com o Rio de Janeiro. Aí os pezinhos da Celina no Rio de Janeiro, mostrando que é daqui que vai sair a irradiação da mensagem do Brasil para o Brasil afora, do mundo inteiro, quer dizer, na capital. Tem que ir para o centro de expressão realmente do país. E naquela época, o centro cultural, o centro religioso, o centro do pensar de Israel era Jerusalém. Então é necessário para ir em Jerusalém. Por quê? Porque de Jesus o Pai me deu um evangelho para eu divulgar. Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, que é a Boa Nova, que é o evangelho, eu tenho dado a conhecer. Então eu tenho que levar a mensagem lá em Israel para que ela possa ir lá para Jerusalém, para que ela possa se irradiar daí para todo mundo. Tudo bem. Independente de ser um local perigoso, tem que ir para lá. Não pelo local perigoso, é porque é algo mais importante, que vale mais, que é mais significativo do que o local perigoso. É levar a mensagem, independente de ser perigoso ou não. A mensagem tem que chegar lá. E o amor, o compromisso com a mensagem, independente do local perigoso, é maior, é mais importante do que o risco que você vai correr. Lá passarei por sofrimentos, lá passarei por rejeição, por desprezo, lá passarei pela cruz, e a cruz entre malfeitores, e a cruz era um suplício extremamente doloroso, né? Existe um livro muito interessante do médico Dr. Barbeiro, chamado a Paixão ou a Crucificação segundo o cirurgião, em que ele crucificou vários cadáveres, né, em laboratório, em pesquisa, para ver de que e como os crucificados morriam. Então, um livro científico em que a leitura desse livro é extremamente dolorosa, né? É uma dolorosa, porque o sacrifício realmente, a asfixia, né? A cãibra que dá na crucificação é que leva o caso da morte. É uma dor realmente horrível. E independente do sofrimento, independente da rejeição, independente dessa cruz dolorosa, a mensagem do Evangelho é mais importante. O meu compromisso com a mensagem, que foi aquilo que eu ouvi do meu Pai e que Ele me mandou. Eu sou enviado dele, eu tenho que ir lá e levar. E a situação vai ser tal que, independente de eu ser enviado dele, o mundo vai me rejeitar de tal forma que na cruz eu vou morrer. Então até aí fica a
realidade do mundo. Um encontro de forças, um encontro dos céus com a terra. E nesta luta, aparentemente ganha a terra, aparentemente ganha o mundo. É um encontro, né? A Bhagavad Gita, que é um dos principais livros do pensamento da Índia, né? E da humanidade, começa no capítulo 1 com esta luta, né? Arjuna tinha de lutar contra os seus inimigos, contra os seus parentes. Então é uma batalha cósmica, é a luta do bem e do mal. E Krishna, que é o Deus, né? Que é o Senhor, que é o avatar do Bhagavad Gita, diz para Arjuna: luta. E aí é esse o confronto. É o grande campo de batalha, quando há o encontro do céu com a terra. Aparentemente sempre a terra ganha. Mas o santo, o avatar, o missionário, ele realiza a sua função de fixar a mensagem. Você aparentemente ganha. Você cria ciladas, traições, sofrimentos, rejeição, cruz, morte, mas a mensagem fica. Tanto que é de Jerusalém que os textos saem mundo afora. E hoje o planeta tem a mensagem de Jesus para todos os lados. Então vale a pena o confronto. Mas esse confronto é muito doloroso. É lógico que seria bom que não fosse tivesse confronto. Era legal se ele chegar para Jerusalém e fosse cumprimentado pelas autoridades religiosas. Muito bom que nós estávamos esperando. Né? Vamos unir forças, sinergia, né? Vamos multiplicar a força. O próprio tempo vai ajudar nessa divulgação e nós vamos muitas horas espalhar essa verdade. Mas não é assim que acontece com nenhum missionário. O mundo rejeita. Ainda mais rejeita, porque ele rejeita todas as verdades. Nós temos misoneísmo, nós temos medo das coisas novas, né? Nós não gostamos de encarar as coisas novas, por isso que em todas as áreas, em todos os departamentos da humanidade, todos que vêm com novas ideias são perseguidos. Vai no serviço público e tenta mudar alguma coisa. Vai numa escola e tenta mudar uma regra. Vai na sua família e tenta mudar um comportamento. Então a pancada vem, seja onde for, na família, no serviço público, no seu serviço, na sua empresa. Tenta trazer uma nova ideia para a empresa. Que desgaste que é. Quase sempre as empresas contratam consultores de fora, para o cara ficar mais independente e poder falar as coisas. Porque se vem de forma intestina, ou melhor, de forma interior, a pancada é muito maior, a rejeição é muito maior, porque raramente se acredita nos de casa. Então, diante desse embate, desse enfrentamento, aparentemente o mundo ganha, mas expulsando os seus mensageiros, mas a mensagem fica. Agora vocês imaginem a mensagem mais importante, que vai falar do imponderável, que é do Espírito, que é o do invisível, que vai envolver morte, que vai envolver derramamento de sangue, que vai envolver perdão aos inimigos, amor aos inimigos, perdão até aqueles que te botarem na cruz. Isso era uma novidade da novidade da novidade. Nunca, até hoje, isso não é feito no mundo. Toda hora que nós vivemos um crime qualquer, aí ou uma bala perdida, logo nós vemos as famílias todas aparecendo em dor, em grito, e gritando justiça, queremos justiça, é passear com justiça, tem que botar na cadeia. E quando bota o sujeito na cadeia é pouco, tem que matar, tem que pela prisão perpétua, mais do que prisão perpétua, tem que matar. E agora querem baixar a idade dos menores, a menor idade, né? A maioridade, né? Para passar dos 18 para os 16 ou etc. Como se achasse que só isso não vai resolver. Então vamos ter mais gente na cadeia, né? Agora também não estou dizendo que também os jovens não têm que ser responsáveis. Eles têm que ser, mas para isso tem que ter educação. Tem que ter informação, tem que ter mensagem, tem que se mudar a cara educacional e disciplinar do país.
a própria estrutura de segurança tem que ser alterada, porque senão ficam pessoas trancafiadas, feras trancafiadas entre feras, que se transformam em mais feras ainda, mais violentas, né? Um foco de criminalidade, não um foco de recuperação, de redenção, de transformação. Então, quando tudo isso a gente observa, então a gente nota que a mensagem, quando ela é espiritual, ela é a mais grave, é a que causa a maior rejeição do planeta. Essa é o que mexe mais com as trevas. As trevas sabem que ela está perdendo terreno toda vez que alguém tem a oportunidade de ouvir alguma coisa para Jesus. Aí é a ignorância. Por isso que não querem dar educação. E as pessoas que ficam ignorantes continuam cabisbaixas, né? Continuam sem refletir, sem pensar, sem querer algo melhor, até sem ter referências. E acaba se conhecendo muito pouco para julgar. E acaba escolhendo representantes péssimos, mas que é fruto do próprio atraso, da própria ignorância. Cada povo tem a Constituição que merece, o seu nível, né? As leis do seu nível. Então, ter maturidade é complicado, é difícil. Isso, evolução é feita com muita luta, com muita dor. E mudar o comportamento espiritual, levar o homem agressivo, o homem fera, o homem animal para o anjo, não é fácil. Porque o comportamento do cristão é da angelitude. É isso que se espera do cristão. Aliás, por enquanto que o cristão não tiver comportamento de angelitude, ele é só bandeira de cristão. Essas bandeiras de passeata, né? O cara quer justiça atacando pedra. Então ele continua fera. Agora, a mensagem do Evangelho é a angelitude. E a demonstração é: se me botarem na cruz eu vou dizer perdoa. É uma vivência plena de amor. E de carinho, de mensagem de amor. Agora, então, Jesus fala isso. E Pedro reage de uma forma muito humana, dizendo assim: não, Senhor, eu não quero isso para você. Não vai então a Jerusalém, vamos evitar toda essa forma de sofrimento, de dor. Eu falo por experiência, e Pedro falava como um ser humano, realmente é muito doloroso. E a cruz é uma coisa violenta, Senhor. E lá naquela época se matava todo dia, tinha gente indo para a cruz. Todo dia, tinha hora, por exemplo, no caso daquele dia que Jesus foram mais 2. Toda hora tinha gente para a cruz, era a forma de julgar. E a opressão do governo romano. Então Pedro alerta Jesus, isso é uma coisa muito horrorosa. Mas aí Jesus diz, e aí está o pulo, né? O pulo do gato. Mas no caso de Jesus é o pulo do mestre. Não pode ser do gato. Mas aí o pulo existe a coisa de Deus que é o amor. E existe a coisa do homem que é o apego. Aí está a diferença. Quando você ama, o amor supera tudo. O amor está acima de tudo. Eu gosto quando eu vejo, quando eu falo essa passagem, me lembro do caso de eu sempre conto isso nas palestras, de uma mulher que vinha andando numa rua, e o portão de uma casa estava aberto e viu um cachorro feroz e atacou ela. E ela então corre, consegue correr mais e pular o muro para se defender do cão, né? Do cão feroz. Uma outra oportunidade, ela estava com um filhinho e veio um leão muito mais grave do que um cachorro, né? E ela se colocou na frente para defender o filho.
Aí, no caso, ela sozinha, ela luta para se defender. Quando ela está com o filho, ela agora se entrega ao martírio para o filho se defender. Isso é o amor. Só quem ama, e aí a melhor forma que tem que perguntar às mães, né? O que você faria numa coisa dessa? Então, ficar no lugar do filho. Isso é muito. E de Jesus. E se nós que somos maus já agimos assim, imagina Deus que é bom. Então, quando você chega a esse amor divino, essa é a tal coisa divina aqui de Jesus. Tem uma coisa, o amor por essa coisa. Essa coisa divina é amor. Deus é amor. E aí, quando você é um filho de Deus, é um representante de Deus, é um enviado de Deus, e que você ama e coloca acima de tudo o amor como uma lei máxima, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, uma só lei de Jesus, e a síntese de tudo. Quer dizer, quando você tem um amor acima, você não quer a cruz, você não quer a perseguição, você não quer a rejeição, mas o amor é maior. E aí ele então explica para Pedro: Pedro, você está com apego às coisas do mundo, me obedece, vai atrás de mim, me segue, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o mestre, você é o discípulo, me obedece, vai atrás de mim. E aí vem a lição em que Jesus tenta demonstrar para Pedro e para os outros a parte que eles não entendiam no negócio. Pode haver toda essa violência do local perigoso de Jerusalém, do sofrimento, da rejeição, da cruz, da morte, mas também diz que o Cristo ressuscitará. E isso Pedro não conhecia. Isso não era experiência de Pedro, não era experiência de nenhum homem. E aí Jesus ainda explica mais, que olha, o discípulo não é maior do que o mestre, mas o meu padecimento já está para acontecer. Isso já está na iminência de acontecer. E vocês é que vão continuar aqui. E aquele amor que eu tenho pelo Pai é o amor que vocês terão que ter comigo. Porque no dia do Espírito da Verdade, de Jesus, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e vós comigo. Então ele pede também para haver esse mesmo amor que ele tem para com o Pai, que os apóstolos tenham para com ele, automaticamente para com o Pai, formando um grande triângulo de amor. E ele diz: eu não vos deixarei órfãos nunca, eu estarei convosco sempre, vocês farão. Agora, o quê? Essa mensagem que vai ser irradiada de Jerusalém, e vocês vão conduzir elas pelo mundo. Agora prestem atenção. Se isso aconteceu comigo, sofrimento, rejeição, ir para um lugar perigoso, também vai acontecer com vocês. E por amor de mim e do meu Evangelho, o Evangelho do Pai, vocês terão que suportar. Não que isso seja bom, Pedro. Pedro, quando você for para a cruz de Jesus, você vai para onde você não quer. Ninguém quer ir para a cruz. O próprio Jesus fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cara, para que não seja feita a minha vontade, a tua. E se a tua é que eu vá pregar em Jerusalém, mesmo você não vai receber a cruz, eu vou a Jerusalém, porque o meu amor pela mensagem é maior que tudo. Porque eu sei que se eu não deixar a mensagem, os teus filhos não se restaurarão, não se transformarão. Então, por amor a ti, por amor aos homens, amar a Deus, amar o próximo, vale a pena um sacrifício. E ele pede isso dos apóstolos. E ainda diz mais: olha, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e vem. Agora, negar a si mesmo é a pior coisa que tem, né? Porque a gente é sempre orgulhoso, vaidoso, e é abaixar Cristo, é se diminuir, para que mais importante do que você seja a mensagem do Evangelho, mais importante do que a sua opinião como homem, é o amor que você tem que ter pelo próximo. E mesmo se o próximo te ofender, te desprezar, te destratar, sacode a poeira e continue, vai para outro lugar, e vai para outro, e continue pregando. Se te prenderem, ame, fortaleça-os na fé. Daí dizer Jesus para Pedro: quando você for para onde você não quer, que é para a cruz,
Lá, fortaleça os teus irmãos. Olha que coisa, tu vai para a cruz e ainda tem que passar uma mensagem de amor, de coragem, para fortalecer os outros que vão continuar, para que eles também continuem na luta, pelo teu exemplo, pela tua força. Vá para onde você não quer, mas lá, fortaleça os teus irmãos. Dê bom exemplo. Exemplo de amor, de coragem, de dignidade. Não é fácil. E ele diz, então já que vocês vão continuar, vocês também vão sofrer. Mas aí vem aquele negócio. Tu és um Cristo, Filho de Deus vivo. Tu vai ressuscitar no terceiro dia. O que é isso, ressuscitar? Eles não sabiam. E aí vale a pena isso mesmo. Já que isso tudo vai acontecer com Cristo, ele está dizendo que é assim. Mas está dizendo que agora nós vamos continuar e que vai ser assim com a gente. Mas que vai haver uma ressurreição. Mas o que é isso? Eu não entendo o que é isso. Mas diz Jesus que a perseguição vai chegar a tal ponto em que a gente tem que persistir, porque quem quiser, por gosto daqui da vida, querer salvar essa vida um dia vai morrer mesmo, e você vai ser igual a qualquer um. Mas se você perder essa vida por causa de mim, por amor de mim, aí vale a pena. Ou como diz Paulo, mais tarde vai compreender isso, vale a pena a loucura da cruz. Vale a pena. Mas por que vale a pena a loucura da cruz? Paulo explica. Se Cristo não ressuscitou, se não existe a ressurreição, quer dizer, se não existe um processo de melhoria espiritual, de ganho espiritual, qual é o lucro nisso? Se não tem uma finalidade depois futura no bem, aí diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos, vamos ficar nessa vidinha mesmo. Esse é o resultado. Agora, se Cristo ressuscitou, diz Paulo, vale a pena a loucura da cruz. É uma loucura encarar a cruz, mas por causa, se ele ressuscitou, mas eu tenho que entender o que é isso, a ressurreição. Mas Paulo já sabia. Paulo viu Cristo ressurrecto na estrada de Damasco, ressuscitado na estrada de Damasco. Paulo sabia, os apóstolos já tinham essa experiência na época de Paulo, mas naquele momento não se tinha experiência de ressurreição. Que negócio é esse? Como é que é isso? Aí Jesus pega os apóstolos, Pedro, João e Tiago. Tiago é irmão de João. Tiago vai ser o primeiro a ser decapitado no cristianismo, primeiro apóstolo a ser martirizado. Pedro vai para a cruz. João vai ser martirizado com azeite quente na ilha de Pátimo. Então ele pega esses que vão ser, podemos dizer assim, cabeças do seu movimento, futuros grandes mártires. Todos foram mártires. Todos foram mártires. Mas ele conhece. Ele leva para o Monte Tabor, para fazer uma oração. E lá nesta oração ele faz uma demonstração, em parte, do que seria uma ressurreição. Ele faz a sua transfiguração. Agora ele fica lindo, o seu rosto fica como um sol, as suas vestes ficam todas alvas, como se nenhuma lavadeira conseguisse lavar assim. Então há uma transfiguração por inteiro de toda a sua estrutura orgânica, e aparecem dois espíritos materializados, Moisés e Elias. E os dois conversam com Jesus sobre a iminência da cruz. Em breve irá para a cruz. Os que estão ali, Pedro, João e Tiago, veio aqui. Agora eles estão vendo que o que fundou a civilização mosaica, ou a civilização judaica, que é Moisés, estava ali dando a aprovação, não só a aprovação ao caso do Cristo, porque isso era a vontade divina, mas dando o seu apoio à ideia dos apóstolos de que realmente era assim, com a ideia de que Jesus havia dito ir para a cruz. Essa é a vontade do Pai. E aparece Elias,
que viveu 800 anos antes de Cristo, e que é o cabeça dos profetas, falando também sobre esse assunto. E então todos os profetas, o primeiro Moisés, que diz que o Cristo viria, ouvir, escutar, está lá no livro do Deuteronômio. E depois todos os outros profetas, o que eles falam? Todos, onde que Elias é a cabeça, todos falam a mesma coisa. Todos contam Cristo, todos falam da sua missão, todos falam inclusive da missão final na cruz e da ressurreição. E aí Jesus faz uma demonstração para eles da ressurreição. E aí fica patente para eles, fica de forma clara para eles. Agora eles podiam entender que eles estavam lidando realmente com Cristo, era o Cristo, e que o Cristo já estava dando para eles um ensaio do que é a ressurreição, do que é uma vida de espiritualidade. Foi algo tão extraordinário que Pedro chegou e disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Bom é estarmos aqui. Que reunião maravilhosa, que encontro maravilhoso, Moisés e Elias, e você iluminados. Então, bom é estarmos aqui de espírito. Então ele percebe que é uma coisa boa. Então, se a ressurreição é uma coisa boa, mas se eu, para chegar à ressurreição, eu tenho um caminho a percorrer, e no caminho de amor eu vou passar por sofrimentos, angústia, não vale a pena. Agora podemos adiantar o pensamento de Paulo na cabeça de Pedro. Se vai haver ressurreição, muito bem. Se não, comamos e bebamos, Senhor. Não vai para Jerusalém, vamos continuar aqui comendo e bebendo, não vamos para lá. Agora, se vai haver ressurreição, e ressurreição é isso, bom é estarmos aqui, então vale a pena, a loucura da cruz, compreendo, vamos seguir, vamos a Jerusalém, você parte e depois eu continuo com a mensagem, eu e os outros levando o mundo afora, por amor à mensagem que tu deixaste. Aí é essa compreensão. E eles descem discutindo no morro, do monte, né, esse assunto. Interessante. Eles ficaram conversando sobre isso. E uma das conversas geral é o que é, mas se já está na iminência de acontecer o martírio de Jesus com a morte e a ressurreição, e como Pedro havia dito, Jesus confirmou. E agora nós vimos no caso da transfiguração que realmente ele é o Cristo, e Moisés e Elias falavam disso, e tudo confirmado nas Escrituras, e se estava na iminência de acontecer. Isso tudo está na cabeça deles, é o que eles vinham discutindo. Mas como Elias estava lá? Como que Elias estava lá? Não diz a tradição judaica e não diz os textos bíblicos. Isaías capítulo 3, versículo 1, Malaquias capítulo 4, versículos de 5 a 6, se as tradições bíblicas falam da vinda de Elias primeiro, e se já está na iminência de acontecer o Cristo, como se Elias então estava ali, Jesus então é o Cristo, ou então essa tradição estava errada, ou então essa tradição de que era necessário Elias vir primeiro, está errada. Porque se já está na iminência de acontecer, e Elias estava lá em espírito, se Elias está em espírito, como Elias tinha de vir antes? É aí que eles vêm descendo, discutindo. Jesus pede um tempo, dizendo assim: se estava difícil para vocês entenderem o que é ressurreição, e vocês viram uma preliminar de ressurreição na transfiguração, por enquanto que eu não me levantar, ou melhor, por enquanto que eu não ressuscitar, não conte para os outros. Não conte para a humanidade. Deixa isso. Porque quando vier a ressurreição mesmo, o impacto do túmulo vazio, e quando eu tiver o zum das autoridades, dos soldados romanos, e correr mundo afora, ele ressuscitou, e Madalena gritar, ressurrecte, se transformando na apóstola do túmulo vazio. Aí as pessoas vão refletir sobre isso. Por enquanto, não, está difícil de vocês entenderem, imagina por vulgo. Mas eles ainda continuam. Mas espera aí, mas está na iminência de acontecer, tu é o Cristo, como é que o Elias estava lá?
O Elias não tinha de vir. E mais, se o Elias está lá em espírito, então essa é uma tradição errada? As escrituras erraram? Lá Isaías, Malaquias, as tradições dos textos judaicos, mas não está lá palavras suas, e as escrituras não podem falhar. Então isso tudo fervia. E aí Jesus diz assim: seus discípulos então lhe perguntaram: por que é que os escribas dizem ser preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhe respondeu: em verdade, Elias tem que vir e restabelecer todas as coisas. Ou melhor, quem vai restabelecer todas as coisas? Quem vai preparar o caminho, limpar o caminho, tanto que tem uma imagem que diz lá no livro de Malaquias, é o último da Bíblia, que Elias viria e que ficaria com o machado na mão, cortando, limpando as ervas daninhas, limpando o terreno, ou melhor, preparando o terreno para Cristo. Essa era a missão. Então ele diz: antes tem que vir Elias para ser a ponte entre o velho e a boa nova. Ele vai preparar o terreno, vai fazer uma síntese de tudo que foi dito e vai passar, por exemplo, o cajado, a coroa, ou vai me ungir, ou em outras palavras, vai fazer a ponte para mim, vai me apresentar ao mundo. Mas ele antes vai ter que restaurar isso tudo, quer dizer, fazer uma síntese da mensagem. Havia muita coisa no Velho Testamento. Há muita coisa no Velho Testamento. Qual é a síntese disso tudo? O que as pessoas precisam realmente ter? Um núcleo de ideias para então receber o Cristo com a mensagem muito maior, que é a do amor, o amor inclusive que vai à cruz e que perdoa os inimigos. Então é isso que ele tinha de restabelecer. Então é necessário isso. Mas como? Se era necessário ter o Cristo e ele estava ali, o Elias. Então, vamos ver a tradição judaica. Nós já vimos o texto de Isaías e Malaquias, que são textos bíblicos. Agora vamos ver na tradição judaica. Tem um livro chamado, que pertence ao Talmud, chamado Seder Olam Rabban. Está na parte 45 e 46 deste livro. Diz assim: no tempo de Acasias, do rei Acasias, era há 800 anos atrás, antes de Cristo, que vivia o profeta Elias. Elias estava escondido por perseguições, porque o rei queria persegui-lo, por causa das suas profecias. Repara que a coisa não muda, né? Todo cara que vem com novas ideias são perseguidos. Elias estava escondido. Ele não aparecerá de novo até a vinda do Messias. Então, quando o Messias vier, ele vai aparecer. Naquele tempo, ele aparecerá na época do Messias. E também ficará escondido pela segunda vez. E não aparecerá senão quando surgir Gog e Magog, ou melhor, os inimigos de Israel. E aí, inimigos romanos, inimigos judaicos de Israel. Podemos imaginar as forças de Pilatos e as forças de Herodes, as forças do templo também que eram contra Jesus. Então, como ele ficou escondido, ele foi perseguido como Elias, ele também virá e aqui ele ficará escondido. E nós vamos ver por que ele ficou escondido nessa segunda vez. Mas quando as forças do mal se levantaram, aí ele apareceu para restabelecer todas as coisas. Vamos pegar agora uma outra informação que está numa das maiores cabeças do pensamento judaico, que é Maimonides. Maimonides foi aquele que colocou em ordem todas as leis positivas e negativas do judaísmo, as 613 leis, né? As 365 negativas e as 248 positivas. Maimonides, podemos dizer, é um dos maiores pensadores de todos os tempos do judaísmo. Diz ele, está no seu livro Wilk Melachim,
no capítulo 12, seção 2. São homens sábios os que dizem que antes da vinda do Messias deverá chegar Elias. Vamos agora a um outro pensador chamado Trífilo, que no seu livro chamado Diálogo de Trífilo diz assim: tão respeitado pelos pais da igreja, achavam que Trífilo era uma ponte ou um representante nobre do verdadeiro pensamento judaico. Falavam os pais iniciais da igreja. Diz Trífilo no seu livro chamado Diálogos: o Messias está na parte 226 do seu livro. O Messias não reconhecerá a si mesmo, nem terá qualquer poder, até que Elias venha para ungí-lo e torná-lo conhecido de todo o povo. Ora, mas até poder ele não vai ter o Messias, porque é vontade divina. Se é da vontade divina, e se da vontade divina tinha de vir um precursor, o precursor anunciar o Cristo, ele não age antes disso. Quer dizer, a obediência do Cristo está na carta aos Hebreus. Paulo fala, né, que Cristo foi obediente em tudo ao Pai. E por último, um provérbio judaico, que tem várias passagens, como no livro Mishbava Metizia, no capítulo 1, na seção 8, mas em muitas outras passagens, é um provérbio judaico, diz assim: que assim fique até que Elias venha, pensando que ele resolveria qualquer problema. Por que é um provérbio judaico? Que assim fique até que Elias venha. Toda vez que as pessoas estavam com dúvida e discutiam, um tinha uma ideia, outro tinha outra, eles diziam assim: então que assim fique as nossas divergências até que Elias venha. Quando ele vier, vai estabelecer tudo, ou melhor, vai esclarecer tudo. Então, essa tradição está dentro do judaísmo. E aí, então, os apóstolos falam: se tu és o Cristo, você disse que Pedro captou bem essa mensagem. Nós vimos na transfiguração, nós vimos Elias e Moisés falando sobre a crucificação, sobre o que está para acontecer iminentemente, e que você é o Cristo. Uma voz veio da nuvem, da Shekinah divina, da vibração divina, e disse: esse é o meu filho bem amado, escutai. E aí, interessante, Moisés diz: escutai. Elias e todos os profetas falam: escutai. E agora a voz divina diz: escutai. Se é assim, se nós temos que te escutar, como é que se explica esse caso de toda a tradição dizendo que Elias tinha de vir? E Jesus então afirma: Elias virá e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo que quiseram, mas aí, padecimento e rejeição. Ele foi degolado. Padecimento e rejeição. E aí diz o texto: e aí os apóstolos entenderam que ele falava de João Batista. E no caso, nós temos a passagem que eu citei aqui, aí agora é a frase do próprio Jesus, e não é a conclusão dos apóstolos. E se quereis aceitar João Batista, ele mesmo é o Elias que tinha de vir. Mateus capítulo 11, versículo 14. Então não é só uma conclusão dos apóstolos, é frase de Jesus. Então agora fica claro. Elias veio na figura de João Batista foi degolado, acabou de ser degolado, e agora estava lá no alto do Monte Tabor, na personalidade ou na forma da personalidade de Elias, para representar todos os profetas, porque é a cabeça dos profetas, e mais, para que se cumprisse todas essas tradições, as tradições de Isaías, de Malaquias, as tradições todas judaicas, que Elias tinha de vir e restaurar todas as coisas. Mas vamos lá. Como Elias foi perseguido e teve de ficar escondido, ele também viria, e nessa segunda vez, na época do Messias, ficaria escondido. Por isso a missão dele no deserto. Ele foi antes para o deserto, vivia no deserto, e lá no deserto ele preparou a sua missão. Quando as forças negativas, e que já estava na hora do Cristo se apresentar, ao mundo, surgiram essas forças negativas,
entre elas o desrespeito da moral, o desequilíbrio da moral intensa, ao ponto do rei dar péssimo exemplo para o povo. O rei dava um exemplo violentíssimo de desequilíbrio familiar, e a família é a base da sociedade, a família é a célula da sociedade, e o rei vivia com a mulher do seu irmão. É lógico que ninguém está aqui aplaudindo os gritos de João Batista com relação a essa desordem conjugal. Talvez haveria outras formas de se falar isso, como Jesus falou com a adúltera: vai, não peques mais, siga o teu caminho, eu também não te condeno. Mas, independente disso, era um péssimo exemplo para a sociedade. O templo estava dando péssimo exemplo. O próprio Herodes, o próprio João Batista falava: vivos, quem disse que o meu pai não pode transformar essas pedras em filhos de Abraão? Vocês se acham que são os melhores, as autoridades do tempo? E eles iam lá questionar João: vocês acham? Olha, se o pai quiser, dessas pedras faz também filhos de Abraão. Isso está em Mateus, no capítulo 3, versículo 1. E é interessante que nós sabemos que a evolução é assim mesmo, né? João também não estava inventando nada. As pedras se transformam em seres humanos. Ou, como diz o livro dos Espíritos, na pergunta 540, do átomo ao arcanjo que começou por Será. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode perceber no seu conjunto. Então, mineral, vegetal, animal, homem, evolução até o reino angélico. Essa é a evolução da vida. No entanto, nós temos, que João Batista falava isso dessa forma assim, tão firme com essas autoridades, que não estavam cumprindo o que eles tinham de cumprir. E aí, então, ele tem que restabelecer as coisas. Já que a sociedade religiosa não cumpre o que tem que cumprir, já que o homem está desamparado, já que o homem não tem caminho, já que o homem não tem direção, ele resolveu dar direção. Qual é a direção que ele dá para a humanidade? Por que ele restabelece? Ele limpa o terreno. Qual é a síntese que ele dá para a humanidade? Essa síntese para preparar as pessoas para receber o Cristo. Sim. Ele recebia as pessoas, mergulhava no rio, batismo quer dizer mergulho, ele mergulhava as pessoas no rio, era uma imagem muito simples. Você que está chegando aqui, vem aí, atravessa todo esse deserto e vem andando por aí, caminho afora, está todo empoeirado. Se hoje tem poeira, naquela época tinha muito mais. As ruas não eram nada calçado. Né? Então, as pessoas estavam empoeiradas. Então, ele dava um exemplo. Mergulha aqui no rio. Olha só, como você ficou limpo, a mente também tem que ficar limpa para receber o Cristo. A mente tem que ter preparado. Mais tarde, Jesus vai falar no Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, deixando bem claro que ninguém tem direito de pedir o perdão ao Pai se também não quer perdoar os outros. Então a mente tem que estar limpa. Então ele ensina essa limpeza mental, que a palavra traduzindo é arrependei-vos do comportamento de vocês. Mas como é que é a palavra no original, no grego? É metanoia. Meta, transformação. Noia é mente. Então, mudança mental, transformação mental. Essa transformação mental vai fazer uma higiene da mente. Então, o batismo não é um ritual, que você mergulhando no rio está resolvido. Não, é a ideia que está por trás. Como você mergulha no rio e sai com o corpo limpo. E é muito interessante que nós tivemos lá no Rio Jordão, né? Aquela quantidade de gente tomando banho lá no rio, pulando água lá, e orando, agradecendo. Realmente ficaram limpos no corpo, né? Mas, e a mente, a metanoia, a mudança de atitude mental. É só um exemplo, é uma imagem. Como você lava o corpo, lava a mente. E o que você faz para lavar a mente? Como você faz para mudar de atitude mental? Como você faz para fazer essa metamorfose? Ele fala, primeiro, com relação ao apego. Se você tem alguma coisa sobrando em casa, seja pão e roupa, e para aquele que não tem? Ele, olha só a primeira parte, diferente de Jesus, né? Diferente de Francisco de Assis. Francisco de Assis tirava a roupa dele e dava para os outros. Aí houve a lei dizendo que agora eles não podiam ficar sem roupa, eles só tinham uma.
Então baixou a ordem da obediência, dizendo que a roupa do corpo não podia ser dada. E aí Frei Egídio, diz as revelações, né? Frei Egídio, Frei Gil, Dr. Bezerra assinava com esse pseudônimo também, Frei Gil, Gil, né? F. Gil, que foi o terceiro discípulo de Francisco de Assis. Então, o que Frei Gil, ele tinha esse conhecimento, ele não podia chegar e tirar a roupa dele e dar para os pobres, né? Por obedecer ao chefe da ordem, não o ministro, né? A expressão, a palavra correta do franciscanismo. O ministro da ordem, ele, para obedecer, né, a regra, ele não podia dar a roupa dele. Mas ele dizia para o pobre, eu não posso, o pobre pedir uma roupa, né? E ele ficava, São Francisco, ele dizia, ficava profundamente triste quando ele via alguém mais pobre que ele. E se sentia endividado com aquele, né? Frei Gil, a mesma coisa. Então ele veio naquela situação, ele dizia para o cara, olha, eu não posso te dar, por obediência, a minha veste, mas nada impede de você me tomar, né? Então, Frei Gil era assim, essa gracinha, nada impede que você me tomar ela. Aí eu vou dizer, ó, ele me tomou. E aí ele ficava feliz que o pobre ia ficar agora agasalhado, né? Então, voltando para o caso aqui do João Batista, ele fala, né? Você tem alguma coisa sobrando em casa, é o que está sobrando, ele não está mandando nem dar daquilo que é teu, daquilo que te falta. Aquilo que as mães fazem. Mãe deixa de comer as coisas para os filhos, né? Doce lá em casa, ela não comia para dar para aquela criançada toda. Papai pegava, chegava de noite e trazia um bife, aí quando as crianças passavam assim, ele ficava, dava um pedaço para cada uma. Minha mãe, mas você vai ficar sem comer o bife. Mas nem está se pedindo para fazer isso. Olha o que João está falando. Uma metanoia, uma mudança. Olha como essa mudança é radical. Essa é do Cristo. Existe um meio termo. O que está sobrando. Não desperdiça o que está sobrando. Não amontou as coisas. Tem para aquele que não tem. Primeiro. Segundo. Se você é cobrador de impostos, cobre o justo. Então, é lógico que você tem que cobrar os impostos, né? Sem os impostos, não tem como a gente manter escola, manter a rua, manter segurança. Tem que ter os impostos. Mas o justo, né? E aquela coisa, né, de às vezes também não te preparar. Não vamos aumentar os impostos, né? Depois você volta na pessoa e aumenta. Aí pega a pessoa de surpresa, né? Num mês em que está todo mundo apertado, é quando a luz mais sobe, né? Podia subir quando você estava mais folgado, né? Aí você comprava menos bobagem. No Natal, né? Você tinha já um 13º, mas não, aumenta logo quando você já está quebrado. Então essa falta de caráter, essa falta de responsabilidade com o outro, sem ver a dor do outro. Então, é bonita a passagem. Eu não sou contra os impostos. E no caso até Jesus ele foi cobrado, né? Uma vez se aproximaram dele e falaram assim, Senhor, você não paga os seus impostos? E ele assim, é lógico. Pedro, vai lá, pega uma moeda que vai estar na boca do peixe e paga o meu imposto e o teu. É lógico que aí você poderia pensar no milagre, mas também você pode pensar na pesca. A pesca gera peixe, que gera dinheiro, que você paga os impostos. E Jesus explica por que isso, para Pedro e para os que estavam em volta. Ele explica. Porque se cobra o imposto dos filhos, quer dizer, eu sou filho de Deus, se cobra os impostos dos filhos, a gente não cobra o imposto dos filhos, a gente dá tudo para os filhos e não pede nada. Eu estou te dando um prato de comida, me dá tanto. Eu não cobro nada dos filhos. Para os filhos você dá tudo, é por amor. Então ele fala assim, eu também sou filho de Deus, e por amor o Pai me dá tudo. Mas para que se cumpra, já que eu estou em outro ambiente, num ambiente do antissistema, num ambiente que vive assim, e que se paga imposto é através do trabalho. Então vai lá, fecha, paga o meu e o teu.
Todo trabalhador é digno do seu salário também, cada trabalhador cumprir o que tem que cumprir. Agora, não pode ser achado, não pode ser tratado de forma violenta com esse imposto. Olha só como que eles chamam o imposto, né? Qual é o nome do bicho? Leão. Não tem jeito, nós vamos te matar. Ou você dá tudo aquilo que ele está querendo, senão a gente te mata. Não tem outra saída. Então diz João, se você cobra os impostos, cobra o justo. Se você é banqueiro, tem que ter o banqueiro, e Jesus recomenda os banqueiros, está na parábola dos talentos, quando ele deu um talento para o sujeito enterrou o talento porque achou que ele podia perder o talento, que valia um talento, uma moeda preciosíssima. Então ele achou que ele podia perder o talento, ou melhor, o seu trabalho poderia não render aquilo que o Senhor quer. E como o Senhor é justo e firme, ele então devolveu a mesma moeda, sem multiplicar a moeda. E Jesus falou, por que você não sabendo multiplicar, por que não procurou um banqueiro? Então ele também é contra o banqueiro, Jesus, e o próprio João Batista também deixa bem claro. Se você cobra os impostos, ou cobra juros, ou etc., é banqueiro, é a tua profissão, é estar no comércio, é a mesma coisa. Não, você no comércio tem que tirar um determinado valor. Você vende pão, você vende carne, você vende roupa, tem que tirar um lucro para você vender. Mas faça o justo. Seja justo no comércio, seja justo com os impostos, seja justo com o gerenciamento do dinheiro. Ou melhor, seja justo nas suas transações. Diz João. Um outro ponto. Agora ele vai falar para uma outra faixa social, que eram os soldados. Não hajam de violência, mas parece até brincadeira. O negócio tem a mensagem de 2000 anos atrás. Não hajam com violência e não usem de mentira para prejudicar ninguém. Porque imagina quando uma autoridade policial fala alguma coisa, um juiz, um representante da lei, né? Fala alguma mentira com relação a você. Na hora você dá muito mais valor para ele do que para você. Peso do homem da lei, aliás, é assim, né? O homem da lei, ele é o homem da lei, o representante da lei. Então ele não pode ser desmerecido, a sua palavra é quase que infalível, né? E mais ainda não haja de violência. Se você já pegou um cara, já prendeu um bandido. Não que não tem. Então Jesus diz, quer dizer, João está dizendo que tinha que ter soldado. Sim, ele precisa ter soldado, tem que ter polícia. Na hora que acabar com a polícia, tu imagina que bagunça. Pessoas atrasadas com a humanidade. Precisa de polícia. A polícia precisa ter ordem. A polícia precisa ter disciplina. A polícia precisa ser representante da lei. Precisa aprender. Precisa fazer a lei se cumprir, mas não com violência. Pode até ser duro e agir com violência, como manda os princípios da segurança, até quando você vai botar ordem na casa, ordem no meio público. Mas é aquele negócio. A proporção. Então, por exemplo, tem uma greve. Então, aquela greve está atrapalhando a rua. Eu tenho que dispersar aquelas pessoas. Então, eu posso ir para cima deles, afastar e tal. Mas eu posso também jogar uma bomba de gás lacrimogênea. Aí já vai cada vez aumentando mais. Mas também posso jogar uma bomba atômica e matar todo mundo. Quer dizer, a proporção é que não pode. Quer dizer, a força tem que ter um equilíbrio com relação à situação, ao desequilíbrio social. Então, não haja com violência. Seja firme, cumpra a lei, seja firme. E não use mentira. Ora, então aí não é só para o soldado, que aí você imagina o policial, não é só para o policial, você está falando para o delegado, você está falando para o investigador, você está falando para o juiz, você está falando para você, para o Supremo Tribunal, quer dizer, todas as forças de segurança, né, que querem botar disciplina na casa, não pode usar de mentira. Eu imagino um juiz mentiroso.
os bens dos outros. O juiz pega os bens dos outros, pega o dinheiro dos outros, agora não vai devolver uma grana. Então, veja, usar de mentira, outra coisa, enquanto o julgamento está sendo feito, o julgamento é sincero, é da consciência dele verdadeiramente, ou ele é subjetivo e aí está querendo ficar do lado de determinadas forças. Estamos vendo que agora a presidenta indicou um novo representante para o Conselho, para o Supremo Tribunal, né? E o novo juiz que vai colocar lá as vestes da justiça, né? Já tinha acenado uns anos atrás com intenção de voto para presidente. Então todo mundo, foi a pergunta ontem que se fazia. E aí, você vai ser isento? Ele diz, eu sou um cidadão. Está correto, como cidadão eu tenho direito de exercer o meu direito de voto. Agora eu como juiz vou ser isento. Então é aí que ele vai ser sabatinado no Senado para saber se vai ser ou não. Mas isso já apelava a João Batista. Já dizia João Batista, não ser mentiroso, ser sincero com a sua consciência. Afinal, o juiz é o representante de Deus, já que Deus é a justiça suprema. O juiz é o representante dele. Então, esse é o que João veio restaurar. Ele pegou todos os livros do Antigo Testamento, todas as traduções judaicas e fez uma síntese para entregar a Cristo. Agora, o povo está preparado com isso para receber Cristo. O que era então, rapidamente? Primeiro, se você tem alguma coisa sobrando, não seja apegado. Dá para aquele que não tem. Veja o sofrimento do outro. Segundo, se você cobra impostos, lida com comércio, com negócio, não seja ganancioso. Seja honesto nas suas transações. Segundo, se você é soldado, se você é policial, se você está na ordem de disciplina, na função da disciplina, não seja violento. Cumpra a lei e mais, não seja mentiroso. Seja verdadeiro, seja sincero, sinceridade, honestidade. Feito isso, restaurado tudo, ele pode passar para o Messias. Agora o Messias vem com uma outra mensagem. Independente de você dar o que tem aos pobres. Isso agora é a mensagem de Jesus. Independente do que você dá, o que te sobra aos pobres. Independente de você ser um homem de transações, de negócio. Não ir além das fronteiras. Se você é um homem de segurança, seja sincero. Apelo para que todos façam transformação mental. Não é só isso. Porque se você dá o que te sobra para o pobre, e o pobre vai na tua casa, ainda te toma tudo, ame-o. Ore por ele, perdoa. E se ele me roubar mais uma vez? Perdoa. E se você plantar, trabalhar de dia à noite, e ele for lá e pegar tudo teu, ame-o, perdoe, e não cobre dele. Essa é outra história. E se ele te bater na face, tu dá outra. E se ele te pedir emprestado e não te devolver, deixa para lá. Essa é uma nova visão. Daí uma nova mensagem, uma boa nova, o Evangelho. E ele vai à cruz e mostra lá na cruz isso. Porque depois de toda aquela violência tomada por ele, inclusive a roupa, e a roupa valia tanto que os soldados jogaram sorte para ver quem ia ficar com a roupa dele, ele diz, pai, perdoa. Ele não sabe. Então é acima de João. Mas por isso que tinha que ele ia antes, para restaurar, para deixar as pessoas no mínimo preparadas para ouvir esse choque, esta nova verdade, esse novo princípio do amor de tal forma imensa que vai dizer São Francisco de Assis para o ministro. E se alguém vier diante de ti e cometer um erro, perdoa. E se ele errar mais uma vez, perdoa. E se na tua frente errar 1000 vezes, perdoa. E mais, ame-o mais do que a mim. A chegar a este nível, esse é o tal do Evangelho da Boa Nova. Se nós não cumprimos nem aquilo que João quer, dar o que sobra aos pobres, não ser violento, só cobrar o justo, não ser mentiroso,
Como que nós vamos poder entender, mais do que entender, viver essa mensagem de Jesus? E aí ele fecha, dizendo assim: então Elias vivia lá escondido. Veio para, porque era perseguido lá, veio para cá, também foi perseguido, foi degolado. E fizeram com ele aquilo que quiseram, botaram na cadeia, e depois degolaram ele, e rejeitaram ele, desprezaram ele. Ué, então é tudo igual, né? Não mudou nada. Então, é o exemplo que o Cristo diz: ele padecerá, ele será rejeitado, como também o Filho do Homem, como também quando ele era Elias, como também você, Pedro, vai para a cruz, vocês outros todos, tudo vai ser a mesma coisa. O mundo é assim. Por enquanto que o mundo não se transforma e começar a ser daqui, reino dos céus, todo aquele que vier com a mensagem do reino dos céus, mas com a mensagem biológica de transformação do mundo, vai passar pela rejeição do mundo, vai passar pelo arbítrio do mundo, vai passar pelo sofrimento, e sofrimento até de cruz. Muita paz, Senhor, com Deus.